Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que nós estamos em pé, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. E o versículo 8. Isaías capítulo 6 e o versículo de número 8. Vamos esperar que todos encontrem para que possamos ler a palavra de Deus. Isaías capítulo 6 e o versículo de número 8. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito: então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Podeis tomar os vossos assentos. Eu quero, enquanto todos se acomodam, eu quero expressar nesta noite a minha gratidão a Deus em retornar a esta casa de oração. Para mim estar aqui nesta noite com todos os irmãos é uma alegria muito grande. Louvo ao Senhor pela saúde, pela vida e por este momento que Ele nos concede para juntamente com todos aqui nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus. Estive ano passado, acho que foi no sábado, que estive ministrando, e poder retornar esse ano é uma bênção e também uma responsabilidade. Que Deus possa continuar abençoando meu amigo pastor Robson, O pastor Robson foi quem me descobriu lá em Extrema, irmãos? Eu fui em Ariquemes por causa dele. E retornei depois por causa dele também. Então que Deus possa continuar. Meu amigo pastor Robson, hoje presidente aqui do Campo do Bom Futuro. E não é só o futuro que é bom não, o presente já é bom também, viu, irmãos? Deus seja louvado pela vida dele, da irmã Luziana, do Caio. Eu esqueci o nome da outra agora. Então o pastor falou para não falar o nome dela, para não divulgar, Está entrando na adolescência, irmão? A gente entende, é pai. Deus abençoe também ao presbítero Lucas, líder da Almadibom. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, seu ministério, a toda a Almadibom, pastor Arnaldo, todos os demais pastores que aqui estão, lideranças. É um prazer rever a todos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Ao Madari, que está por aí também, Que Deus abençoe vocês. Hoje a gente se dividiu, Tá uma banda para Buritis, outra banda para cá, fogo de lá, fogo de cá, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Presbítero Gerry. Irmão, é difícil pregar depois do Gerry, Eu estava ali, eu cheguei para tomar café, e eu estava ouvindo a ministração. Que Deus continue abençoando, grande líder, grande ministrante da palavra de Deus também. Mateus, Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, quantos vieram ouvir a palavra de Deus, diga amém. Deus colocou este texto em meu coração, e eu até brincava com o presbítero Gerry, que quando o Esdras estava cantando, ele falou sobre isso. Eu falei: será que o varão está lendo o que eu revelado para ele, o que eu ia pregar? Depois outro louvor foi cantado também aqui nesse trecho, a Mocidade cantou. E eu desejo ministrar neste texto, um texto muito conhecido. Todos nós conhecemos, já lemos, ouvimos ministrações acerca da visão e do chamado de Isaías. Bom, mas você pode estar me perguntando o que isso tem a ver com o tema do congresso, que é resgate. Se nós pararmos para pensar no versículo que nós lemos, o versículo de número 9, 8, há uma ordem do Senhor. Aliás, há um pedido, há um clamor de Deus. E Ele está clamando por enviar alguém, para encontrar alguém. Para quê? Para que possa representá-lo, para que possa falar por ele. Esta explicação se dá pela frase que é exclamada por Deus nos céus: quem irá por nós? Quem há de ir por nós? Os céus aqui estavam clamando, pedindo e buscando um representante. Aí você pode estar me perguntando: mas um representante para quê? Bom, para consumar a mensagem central da Bíblia e do Evangelho. E que mensagem é esta? Resgatar vidas. Ora, se nós lermos de Gênesis a Apocalipse, nós veremos a concordância bíblica em Deus desde o início, ou pelo menos após a queda do homem, tentando de diversas formas se aproximar do homem, reconciliar o homem a Deus. Nós observaremos isto após a queda do homem no jardim do Éden,
Observaremos isto através da vida dos patriarcas, quando ainda não havia religião definida, quando ainda não havia um templo definido. Já havia ali um prospecto do contato e do relacionamento que Deus estava requerendo do homem. O ser humano, ali, naquele momento, na época dos patriarcas, ele se aproxima de Deus através dos altares. Observaremos isso, Abraão e todos os demais que vieram após ele, oferecendo sacrifícios a Deus através dos altares. Porém, os altares, eles foram insuficientes para novamente reatar, religar o homem a Deus. Aliás, o termo religião vem de um termo latim chamado religare, que significa religar. Religião significa religar. E este sempre foi o propósito de Deus para com o homem: religar, estabelecer novamente a conexão, a aliança, o relacionamento que havia no Jardim do Éden. Só que os altares, percebemos, que foram insuficientes na missão de religar plenamente o homem a Deus. Após os altares, nós vamos adentrar na época do tabernáculo. O povo foi tirado do Egito e agora está peregrinando para a terra prometida. E peregrinando para a terra prometida, eles começam a observar as nações vizinhas e percebem que todas as nações têm deuses, e esses deuses possuem templos. Eles começam a desejar também possuir um Deus físico e também possuir um local, um templo. Então Deus se revela a Moisés em Êxodo capítulo 25 e o versículo 8, dizendo para que Moisés construa um tabernáculo, para que seja habitação de Deus, para que seja morada de Deus no meio do povo. Após esse tabernáculo ser erguido, o povo começa a adorar o Senhor ali. Mas o tabernáculo também não cumpre o papel suficiente para religar o homem a Deus. Após o tabernáculo, nós sabemos que os utensílios do tabernáculo vão ser transferidos para a tenda de Davi, da tenda de Davi para o templo de Salomão, do templo de Salomão para o templo de Zorobabel, do templo de Zorobabel para o templo de Herodes e assim sucessivamente. Porém, nenhum destes templos foram suficientes e foram capazes, mais uma vez, de religar o homem a Deus. E aí que entra Jesus. Só que Jesus não é o plano B. Jesus é o mistério de Deus, conforme diz Paulo, que estava oculto. Jesus sempre foi o plano de redenção para a humanidade. O que Deus queria mostrar é que a salvação e a redenção oriunda do homem não era capaz de santificar e de redimir plenamente a vida do ser humano, e que somente um sacrifício maior, mais alto, mais poderoso poderia literalmente limpar o homem de todo o pecado e de todas as suas máculas. Um famoso filósofo diz que olhe para dentro de si e você verá todas as ferramentas necessárias para se libertar, para alcançar aquilo que você deseja. Mas Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A história bíblica de Gênesis a Apocalipse é a história da redenção, é a história da religação, é a história da comunhão, é a história de um Deus Criador, todo-poderoso, mas que mesmo assim se preocupa com a sua pequena criatura e deseja relacionar-se com ela. No capítulo 6 que aqui lemos, nós vemos o Senhor, o Deus, o Criador de todas as coisas, procurando alguém, para que este alguém possa levar esta mensagem de redenção, falar desta palavra que resgata, falar desta palavra que liberta. E a resposta que nós teremos é do profeta Isaías. Após Deus dizer: quem enviarei? Quem há de ir por nós? O profeta se dispõe e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que tudo seria maravilhoso se isto tivesse acontecido da forma que eu estou narrando. Deus falou, Deus procurou, Deus pediu alguém, e o profeta apareceu, ouviu a voz de Deus e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que o texto bíblico não nos revela que foi dessa forma. Sim, o profeta foi enviado. Sim, o profeta estava disposto. Sim, o profeta foi encontrado por Deus para ser um representante dos céus. Porém,
quando observamos o capítulo 6, do seu início até o versículo de número 8 que nós lemos, nós veremos algo pelo menos diferente acontecendo na vida deste profeta. Este profeta a qual nós estamos falando é Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais vezes profetizou acerca do Messias. O livro de Isaías é conhecido como a mini-bíblia, por conter sobre o nascimento de Jesus, a vida de Jesus, a morte de Jesus e a volta do Messias para redimir Israel. Este Isaías, ele profetiza sobre Jesus, mas no capítulo 6 e no versículo 1, a Bíblia diz, informa-nos que ele vai ter uma visão. Esta visão vai acontecer aproximadamente no ano 742 a.C., quando vai se dar a morte do rei Uzias. Uzias era primo de terceiro grau do profeta Isaías. Uzias, na maior parte do tempo, foi um profeta bom, um profeta piedoso, um profeta temente a Deus, um profeta que andava nos caminhos do Senhor. Porém, a uma certa altura, Uzias ele se desvia, ou pelo menos toma uma atribuição dentro da liturgia do culto a Deus que não lhe pertencia. Isto, ele é acometido agora de uma enfermidade, e esta enfermidade vai causar-lhe a sua morte. Quando ele morre, a Bíblia diz que Isaías vai ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Pregador, eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo relacionar a morte de Isaías com a visão que Isaías, a morte de Uzias, com a visão que Isaías está tendo. É muito simples. Todo rei tem um trono. Todo rei está sentado em um trono. Estar sentado no trono significa dar as ordens, significa estar no comando, significa ter o poder, significa ter a autoridade. Era do trono que o rei liberava as ordens, era do trono que o rei comandava o seu reino. Ora, se o rei Uzias morre, logo o trono vai ficar vazio. E se o trono fica vazio, não há ninguém que ocupe. Se não há ninguém que ocupe, não há ninguém para dar ordens, não há ninguém para estar no comando, não há ninguém que exerça o poder, não há ninguém que exerça o controle, não há ninguém que exerça a autoridade. Mas enquanto o rei morre e o trono terreno está vazio, Isaías tem uma visão, e ele também vê um trono. Só que diferente do trono que está na terra, esse trono não está vazio, tem alguém sentado nele. E diferente do trono que está na terra, que está vazio, quem ele vê sentado no trono também não é um homem. A Bíblia diz que vai ter alguém neste trono. O trono está ocupado. E quem é que está ocupando este trono? Ele vai dizer quem é que está ocupando. Ele vai ver o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele vai ver o próprio Deus assentado no trono. Primeiro, esse trono não estava na terra, esse trono estava no céu. Segundo, esse trono não era um trono baixo, ele era um trono alto. Terceiro, quem ocupa este trono não é um homem, quem ocupa este trono é Deus. Eu não me entendi, pregador, vou te explicar. O que Deus está dizendo para alguém aqui, antes que eu comece esta ministração, é que aqui na terra, alguém pode até perder o controle, o trono pode até ficar vazio, mas no céu, há um Deus que não deixou o seu trono. Eu vou repetir para você dar glória bem forte. Eu não estou dizendo que o homem na terra perde o poder, que o homem na terra perde o controle, mas há um Deus no céu todo poderoso que jamais perderá o controle. Tem alguém para dar glória a Deus por esta verdade aqui? Diga para alguém que está do teu lado: você pode ter perdido o controle, Deus não perdeu. Deus não perdeu. Deus não perdeu o controle da tua casa. Deus não perdeu o controle da tua história. Deus não perdeu o controle da tua família. Você pode até estar achando que Deus perdeu o controle, não te vê mais e não te ouve mais, mas a palavra nesta noite é: Ele continua sentado no trono e governando sobre tudo e todos. Aí a visão continua. Acima dele estavam serafins,
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Proclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ok. Mas aí o versículo 5 chega. Eu preciso que você preste bastante atenção. E aqui eu quero pregar sobre as características daquele que Deus deseja levantar para ser um resgatador de vidas. Diga comigo: as características de um resgatador de vidas. Lendo o texto bíblico, a primeira característica sobre um resgatador de vidas que Deus está procurando, primeiro, é alguém que conheça o seu Deus. A primeira característica que Deus está procurando em um resgatador de vidas é alguém que conheça o seu Deus. E por que eu falo isto? Porque nós vamos perceber aqui um profeta que aparentemente, pelas suas declarações, ainda não tem com clareza com quem ele estava se relacionando. Perceba que o profeta era a pessoa que ouvia de Deus e entregava ao povo. Ou seja, ele falava as palavras do coração de Deus ao coração do povo. O profeta era o que nós podemos dizer da pessoa mais próxima, mais ligada com Deus. Porque o sacerdote, ele levava as orações do povo até Deus. Agora o profeta não. Ele ouvia a voz de Deus e transmitia ao povo. O profeta era o privilegiado em ouvir a voz de Deus e transmitir a mensagem ao povo. Durante 5 capítulos, Isaías, na nossa linguagem pentecostal, desce a marreta no povo. Ele fala no capítulo 1, em versículo 3, se não me falha a memória: o boi conhece o seu dono, a jumenta a sua manjedoura, mas Israel não conhece o seu dono. Ele estava acusando o povo de não saber quem era Deus. Ele estava acusando o seu povo de não reconhecer o seu Senhor. Só que, quando Isaías tem uma visão, e nesta visão ele contempla o Senhor assentado sobre o trono, ele vai dizer algo. Ele vai dizer algo que vai mudar para sempre a perspectiva deste profeta. E o que é que ele vai dizer? Versículo 5: então disse eu: ai de mim. Esta expressão ai é uma exclamação de misericórdia. É uma expressão de tristeza. Ai de mim. E ele continua dizendo: estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Eu poderia pregar aqui sobre os pecados do profeta, mas não é o propósito de hoje. Ele está dizendo que está perdido, está com a boca impura, está andando com quem não deveria andar. Esta é a confissão do profeta. E como é que ele vai saber isto? Depois que ele contempla o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mas eu fico me perguntando, se o homem de Deus, que ouvia a voz de Deus falando com ele, não conseguiu identificar isto antes. Por quê? Porque foi no capítulo 6 que ele enxergou com clareza com quem ele estava se relacionando. Foi no capítulo 6 que ele conseguiu ver a dimensão do Deus a qual ele estava servindo. E quando ele contempla toda aquela majestade, toda aquela santidade, o profeta descobre que Deus não era quem ele achava que era. Ele vai descobrir que Deus não era leniente com seus pecados. Ele vai descobrir que Deus em nenhum momento era permissivo com seus pecados. E eu estou pregando para alguém aqui nesta noite, que na sua cabeça e na sua caminhada cristã, pode
pode não haver clareza sobre quem Deus é. E por não saber quem Deus é, tem muita gente se perdendo. Por não saber a quem nós estamos servindo, tem muita gente ficando pelo meio do caminho. Deixa eu te explicar biblicamente isto. A Bíblia vai contar a história de dois homens chamados Nadab e Abiú. Quem eram Nadab e Abiú? Nadab e Abiú eram filhos do sumo sacerdote Arão. Estes homens eram homens que ofereciam sacrifícios, sacerdotes que adentravam na presença de Deus. Só que certa vez, estes homens ofereceram sacrifícios com fogo estranho, e Deus não aceitava fogo estranho. Aliás, Deus não aceita qualquer coisa. Deus não aceita qualquer louvor. Deus não aceita qualquer glória a Deus. Deus não aceita qualquer mão levantada. Porque cantar, pastor Robson, até papagaio canta se a gente ensinar. Levantar a mão, qualquer um levanta se a gente pedir para levantar. Deus não aceita fogo estranho. E por não aceitar fogo estranho, Nadab e Abiú foram consumidos, fulminados. Deus matou aqueles homens. E sabe por que eles fizeram isto? Porque não sabiam que o Deus a qual eles estavam servindo era um Deus santo e que não aceitava qualquer coisa. Por não saber quem era o seu Deus, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, e por desconhecerem o Espírito, foram consumidos, fulminados aos pés dos apóstolos. Por não saber quem é Jesus, tem muita gente se perdendo, tem muita gente se frustrando. Eu entendo que lá em Marcos 4, quando Jesus acalma a tempestade, os discípulos olham uns para os outros e dizem: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? A gente dá glória a Deus quando ouve este versículo, mas é motivo de tristeza. Nós temos 12 discípulos andando com Jesus, comendo com Jesus, dormindo com Jesus, orando com Jesus, mas estes homens não sabiam quem era Jesus. Sabe o que eu aprendo? Tem gente andando com Jesus, mas não sabe quem é Jesus. Tem gente dormindo com Jesus, mas não sabe quem é Jesus. Tem gente cantando para Jesus, mas não sabe quem é Jesus. Mas nesta noite eu vim pregar para uma geração que tem sede de conhecer quem é o seu Deus. Levante uma das suas mãos por gentileza. Rabacandarabachandarabacandarabai. Eu sinto um temor da parte do Espírito Santo de Deus aqui esta noite. Deus trouxe alguém aqui para te dizer: eu te trouxe aqui para que você me conheça mais de perto. Eu trouxe você aqui para que você me conheça mais de perto. Tem gente que entrou aqui, que você entra e sai por aquelas portas, mas nada muda. Passa festa, passa congresso, a tua vida continua a mesma. Porque o mais importante não é participar, é se envolver. É se envolver. E hoje Deus está dizendo: se envolve comigo. Se envolve com a minha presença. Se envolve com a minha glória. Aí tem gente que chega num culto como esse e não sente nada, porque não sabe quem está aqui. Ele sabe quem é o pregador, ele sabe quem é o cantor, ele sabe quem é o líder, mas não sabe quem é que está recebendo o culto. Aí sabe o que acontece? No mesmo ambiente tem dois cultos fluindo. Uns recebem, outros não. Uns choram, outros não. Uns pulam, outros não. Uns são batizados, outros não. Uns são renovados, outros não. É bíblico? É bíblico. Você lembra do fariseu que recebeu Jesus em casa? Ele recebe Jesus em casa. O mesmo culto, mesma mesa e mesma presença. Jesus está na casa, sentado na mesa com o fariseu, pastor Arnaldo. E sabe o que acontece? Jesus chega e o fariseu devia, por liturgia judaica, saudá-lo com ósculo, um beijinho no rosto. Devia ungir a sua cabeça com óleo. Devia lavar os seus pés. Pensa que o fariseu fez isso? Fariseu lá demonstra carinho com alguém, irmão?
Fariseu não beija Jesus. Fariseu não unge cabeça de ninguém. Fariseu não lava o pé de ninguém. Ele não tem sentimento e não tem humildade, não tem carinho por ninguém. Só que aí, a Bíblia diz de uma mulher pecadora. E ela também está na casa. Só que esta mulher não foi convidada para estar na casa. Aliás, a mulher não deveria estar na casa. E ela sabia que não deveria estar ali. E conforme a cultura judaica dizia, aquela mulher estava encostada na parede. Não podia falar, não podia se movimentar, tinha que ficar na parede encostada. Jesus está lá no meio, o fariseu está lá no meio, a mesa está lá no meio. O fariseu não adora, o fariseu não dá glória, o fariseu não lava o pé de Jesus, o fariseu não unge a cabeça de Jesus. E aquela mulher começa a se incomodar, porque ela sabe quem é que está no meio da casa, ela sabe quem é que está sentada na mesa, ela sabe de quem é a presença que está ali. Eu imagino, ela começa a se inquietar. Ela começa a se inquietar. Ela olha para o fariseu e diz assim: não vai fazer nada não. Eu estou com o vaso aqui pronto para quebrar. Eu estou com glória a Deus pronto para entregar. O tempo passa. Aquele homem não faz nada. Aquela mulher então diz: quer saber de uma coisa? Hoje eu vou sair da parede. Eu vou adorar. Porque eu sei quem está aqui. Eu sei quem está na casa. Só quem sabe quem está na casa, levanta a mão, abre a sua boca e adora. Eu quero dizer aqui esta noite que o nosso culto não vai ser do fariseu não. O nosso culto não vai ser de Simão. O nosso culto vai ser igual da mulher pecadora. Eu vou adorar porque agora. Eu vou quebrar meu vaso agora. Araxa. Quem veio quebrar o vaso aqui? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Por 30 segundos, levante a sua mão. Abre a sua boca. Quem veio? Quem veio? Quem veio? Quem veio? Quem tem um glória para entregar? Quem tem um vaso para quebrar? Quebra. Quebra agora. Deus vai tirar alguém da parede aqui hoje. Deus vai tirar alguém da parede aqui hoje. Para muitos você não poderia estar aqui. Para muitos você não poderia cantar no conjunto. Para muitos você não poderia estar no altar. Mas você sabe quem está na casa e vai adorar a Ele esta noite. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus. Não dá para chegar aqui e achar que esse ambiente é normal. Caramba. Não dá para chegar aqui e achar que esse púlpito aqui é um lugar de apresentação. Não é. Não dá para chegar aqui e achar que isso aqui é uma reunião social. Isto aqui é um culto de adoração ao Deus Todo-Poderoso. É Ele que está aqui recebendo nesta noite. A primeira qualidade de um resgatador de vidas que Deus procura é alguém que saiba quem Deus é. A segunda qualidade que Deus procura em um resgatador de vidas é alguém que saiba quem Ele é. Porque tem gente que está aqui que você não sabe quem você é. O profeta vai descobrir quem ele é quando ele contempla o Senhor. Ah, agora eu sei quem eu sou. Eu sou pecador. Agora eu sei quem eu sou. Eu tenho os lábios impuros. Agora eu sei quem eu sou. Eu estou andando com quem não deveria andar. Agora eu sei quem eu sou. Eu estou no ambiente da revelação, mas eu não estou me envolvendo com o Deus desta revelação. Você quer descobrir quem você é de verdade? Só há uma forma de fazer isto: conhecendo o Deus que você serve. Porque quanto mais você conhece Deus, mais Deus revela quem você é.
É muito simples. Sabe por que tem gente que entrou aqui que não sabe quem você é, está perdido, não sabe teu propósito, não sabe tua chamada, não sabe para que Deus te chamou? É porque você está distante de Deus. Porque quanto mais pertinho de Deus você vai ficando, mais conhecendo a si mesmo você vai fazendo, mais se conhecendo você vai, quanto mais você se aproxima em direção a Deus. O problema é que a gente quer se conhecer distante de Deus. Agostinho de Hipona dizia: conhecer-te, ó conhecedor de mim. Esta frase significa dizer que quanto mais eu conheço a Deus, mais Deus me revela quem eu sou. Deixa eu te dar um exemplo bíblico disto. Moisés. Quem aqui conhece a história de Moisés? Claro que todos conhecem. Quem era Moisés? O grande libertador. Só que Moisés não nasceu sendo o grande libertador. Moisés viveu 120 anos. Quantos anos? Dividido em 3/3 de 40. 40 anos do palácio, 40 anos do deserto como pastor, e mais 40 como libertador. Nos primeiros 40 anos ele estava no palácio. Ele comia das melhores comidas, vestia-se como um egípcio. E todos que olhavam para ele diziam: você é um príncipe egípcio. Você é filho da princesa. Quem sabe um dia você pode comandar um exército desse, ou você pode até mesmo ser o próximo faraó. Você é egípcio. Só que Moisés não era egípcio. As pessoas diziam que ele era. Esta é a primeira identidade de alguém. Você vive uma identidade que as pessoas dizem que você é. Alguém olha para você e diz: você se parece com isto. E você aceita esta identidade e vive um engano. Só que Moisés descobre que não era egípcio e vai para o deserto, 40 anos, ser pastor. Só que Deus não mandou Moisés ser pastor. Moisés decidiu ser pastor de ovelhas. Ele quis ser pastor de ovelhas. E durante 40 anos Moisés viveu como pastor de ovelhas. Quando isto mudou? Quando ele se encontrou com Deus através de uma sarça. Porque quando ele se encontra com Deus no meio de uma sarça, Deus diz para Moisés: Moisés, os teus primeiros 40 anos foram engano, você não era príncipe. Os teus segundos 40 anos também foram engano, você não é pastor. Quem é que eu sou? Você é libertador. E eu te chamei e te escolhi para ser libertador. Só que a gente só descobre isto quando se aproxima de Deus. A segunda qualidade de um resgatador de vidas que Deus procura é de alguém que saiba quem é. Mas não acaba aqui. A terceira qualidade, vou correr porque o relógio já está indo. A terceira qualidade de um resgatador de vidas. Repita comigo. Um resgatador de vidas é sincero. Isaías viu o Senhor. Após ver o Senhor, ele vê os seus pecados. E ele poderia, por ser profeta, dizer: eu não vou me manchar. Eu não vou sujar o meu nome. Eu não vou sujar minha história. Eu não vou sujar minha índole. Eu não vou sujar minha reputação. Eu vou ficar caladinho. Vou confessar para Deus aqui, somente eu, caladinho. Não. Mas Isaías, quando vê os seus pecados, ele grita: ai de mim! Quem estava perto ouviu o que ele disse. Um resgatador de vidas é sincero com os seus próprios pecados. Deixa eu falar algo forte aqui, mas vai doer, mas é... Nós queremos que o mundo se arrependa dos seus pecados, mas nós não se arrependemos dos nossos. Nós queremos que o mundo se converta a Deus, mas nós ainda não se convertemos de todo o coração para Deus. Sabe quando o mundo vai se converter a Deus? Quando o convertimento que a gente quer ver lá ser demonstrado aqui dentro da igreja. Sabe quando o pecador vai se arrepender? Quando o arrependimento que nós queremos ver no mundo começar em cada um de nós. Quem quer resgatar vidas precisa ser sincero.
Eu sinto Deus aqui nesta noite. Quem quer ser resgatador de vidas não pode ter os 5 dedos da mão apontados para alguém e não conseguir enxergar os seus próprios pecados. Resgatador de vidas, quanto mais perto de Deus ele fica, mais ele fala sobre si mesmo e sobre os seus pecados. Deus está chamando alguém aqui para ser sincero na presença dele. Há uma unção de quebrantamento sobre esta igreja neste momento. Deus está chamando e falando forte com a sua igreja presente aqui. Eu quero sinceridade no meio da minha igreja, diz o Senhor. Eu quero verdade no meio do meu povo, diz o Senhor. Sem verdade o fogo não desce. Sem verdade as almas não se convertem. Sem verdade as vidas não mudam. É preciso haver arrependimento. A gente gosta muito da parte do Joel 2,28, que diz: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Mas lê o versículo anterior, lê o 13, lê o 14. Arrependei-vos de todo o vosso coração, convertei-vos a mim, diz o Senhor. Antes de você ser levantado para resgatar alguém, o Senhor quer te resgatar. Antes de Deus te levantar para ser um ganhador de vidas, Deus quer ganhar a tua vida para Ele. Eu não estou entendendo, pregador, porque que é que tem coisas que não dão certo na minha vida? Por que é que tem portas que não abrem? Por que é que tem portas que não progridem? É porque Deus prefere te ver perdendo coisas do que perder você. Ele prefere que você perca a porta, perca recurso, do que perder a tua vida e a tua alma. Deus quer sinceridade do nosso coração. Eu encerro essa ministração nesta noite falando sobre a última característica que Deus procura num resgatador. Primeiro, ele precisa ser alguém que conhece o seu Deus. Segundo, precisa ser alguém que conhece a si mesmo. Terceiro, precisa ser alguém sincero. E por último, precisa ser alguém marcado pelo que sai do altar. Todo resgatador antes precisa ser marcado com fogo do altar. E eu te explico por quê. Isaías consegue ouvir a voz de Deus no versículo 8. Mas no versículo 4 tem alguém clamando. E a Bíblia diz que as portas se moveram com a voz do que clamava. E os umbrais das portas se moveram. Deus já estava clamando desde o capítulo 4. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? No versículo 4, a voz de Deus já estava bradando. Só que por causa do pecado do profeta, ele não consegue identificar. Só que quando ele reconhece quem ele é como se os ouvidos dele fossem destravados.
É como se as escamas dos seus olhos caíssem. E ele consegue entender que é Deus que está falando com ele e o chamando. Só que isto só acontece após o profeta ser tocado por uma brasa viva que sai do altar. Quem está me ouvindo, diga amém. Fique de pé em nome de Jesus. Quando aquela brasa viva, tirada do altar, toca os lábios do profeta, tudo muda. Os ouvidos dele se abrem e ele consegue ouvir Deus falando: quem é que eu vou enviar? E aí ele consegue se colocar à disposição e dizer: agora que eu fui tocado pela brasa, eis-me aqui, envia-me.